Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem, se cuidando da medida do possível. Ei, professor, fala mais alto aí, fazendo um favor. É o meu microfone que tá com problema, ô Caio. Então é importante você se manter o silêncio até eu terminar a aula. Mas eu vou estar falando um pouquinho mais alto para poder ver se ajuda vocês. Professor, a aula de hoje repete a aula de ontem, que eu não Isso. entendi muita coisa. O pessoal tava brincando, palhaçadas, coisas É assim, para sabe? repor essa aula e aí, com base nessa aula de hoje, eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam, se vocês acharam que tava muito Ai, errado. Tá. Pronto, já removi o outro também já. É, com base na aula de hoje eu vou estar perguntando para vocês o que vocês acharam do nível da aula, se acharam muito fácil, se acharam muito difícil. E com base nisso a gente vai estar, eu vou estar tendo uma noção de como é, até que nível de profundidade eu posso estar trabalhando cada conteúdo com vocês, tá? Então tá, vamos lá. Eu não sei exatamente todas as pessoas que vieram nas aulas anteriores, tudo bem, gente? Mas eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Matheus. Eu sou um aluno do curso de licenciatura em Química pelo IFES, tá? E esse projeto, ele é um projeto meu com o professor Mauro, que também é um professor do IFES, tá? Para Gente, o poder... professor tá falando, eu não tô conseguindo ouvir, perdão. Tá, outro que não tá conseguindo. Enfim, se não conseguir ver, depois vai conseguir escutar na gravação. Tranquilo, aí depois. Tem alguém falando? Vou tentar sair e voltar, rapidinho. Esse aí também era outro que tava com palhaçada. Começou com palhaçada. Mas tudo bem, gente, vamos lá. Bom, a aula de hoje vai falar a respeito das reações de oxirredução, tá? E trabalhar conceitos de oxidação e redução. Tudo bem? Como eu falei, esse é um projeto meu com o professor Mauro do IFES, do Instituto Federal do Espírito Santo. E ele visa poder ajudar o pessoal que tem um foco em vestibular, seja ele militar, ou seja o Enem, ou seja simplesmente quer estudar um pouco mais a respeito da química para simplesmente, sei lá, concluir o ensino médio. Vai com parte de vários focos, tá? Bom, para isso, a gente pode estar falando a respeito do conceito de oxidação e redução. Bom, a gente vai partir do ponto de vista, tá, da estrutura da matéria, onde as reações de oxidação nada mais é do que uma reação onde ocorre uma transferência de elétron entre os átomos, tudo bem? E para isso a gente pode estar pegando exemplos comuns do nosso dia a dia, como por exemplo um simples material pegando fogo, ou uma própria queima de um combustível de um carro para se locomover, quando um prego ou qualquer material de ferro enferruja, ou simplesmente a eletricidade que é gerada pelas baterias, pelas pilhas, seja no controle, no carregador, enfim, tá? Para a gente poder entender melhor a respeito das reações de oxirredução, a gente tem que entender um pouco melhor sobre ligações químicas, tá? E as ligações químicas que a gente vai estar trabalhando aqui é a respeito das ligações químicas iônicas e covalentes, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a ligação iônica. A ligação iônica ocorre nada mais do que quando um átomo acaba cedendo elétron para o outro. E um bom exemplo que a gente pode ter é nesse exemplo do NaCl, que é o nosso sal de cozinha, onde quando ocorre essa quebra de ligação entre o sal, o sódio acaba cedendo o seu elétron para o cloro, tá? Para completar o octeto aqui do cloro. E é por isso que gera esse sinal de mais, de positivo, por causa que o sódio acabou perdendo o seu elétron. E esse sinal de menos aqui acabou porque o cloro ganhou o elétron, tá? Desse sódio aqui. Logo, nesse caso em específico, a gente fala que o sódio ele sofreu a oxidação por causa dessa perda de elétrons que ele teve, e o cloro ele sofreu essa redução, tá? Ou seja, ele ganhou esse elétron do sódio. Agora a gente pode falar de uma com foco mais principalmente em processos corrosivos, tá? Onde a gente pode estar falando sobre a formação de ferrugem em superfícies metálicas, principalmente que contenham ferro. Tá. Onde o ferro ele oxida pelo ar umedecido,
Um bom exemplo disso é quando a gente vê superfícies metálicas, seja indústria, enfim, qualquer superfície metálica que esteja há muito tempo na praia, vocês vão ver que eles vão estar todo enferrujado ali, tá? Por causa do processo de corrosão. Esse processo ocorre por causa do ar umedecido que vem do mar, tá? E a gente fala que esse ar umedecido ele é feito pelo O2 e pela água, tá? Então, quando a gente vai analisar no ponto de vista das reações químicas, a gente consegue ver que o ferro, no caso o ferro sólido, que é a superfície sólida que está ali, ele perde os seus elétrons, tá? E esse ar umedecido, que é proveniente do mar, ele ganha esses elétrons que o ferro perdeu, tudo bem? Formando essas 4 hidroxilas aqui que vocês estão vendo, tá? E quando você vai montar a reação global, você consegue ver que 2 moléculas de ferro mais o oxigênio, o O2, na forma gasosa, mais as 2 moléculas de água presentes no ar umedecido, ele forma o hidróxido de ferro, tá? Que é a formação de um tipo de ferrugem que a gente conhece. Logo, quando a gente vai analisar do ponto de vista... como é que fala? No ponto de vista químico, assim no geral, a oxidação nada mais é do que a perda dos elétrons, como aconteceu com o ferro aqui nessa semi-reação de oxidação no ferro, e a redução, ela é o ganho desses elétrons que o ferro perdeu, tudo bem? E a reação de oxirredução, como havia dito, nada mais é do que a transferência entre esses elétrons, que nesse caso em específico aconteceu dessa oxidação no ferro, onde ele perde seus elétrons e vem esse ar umedecido e pega esses elétrons. Ou seja, a gente fala que essa reação aqui, tanto a semi-reação de oxidação quanto a semi-reação de redução, ela é uma reação de oxirredução, tá? Ou óxido-redução. Essa daqui é uma tabelinha de potencial, onde a gente vai estar vendo mais nas aulas seguintes, que a gente consegue ver todas as semi-reações, seja ela de oxidação ou redução, e seus respectivos potenciais, tá? Seja ele de redução ou de oxidação. A gente usa muito essa tabela para poder calcular o potencial de pilhas da eletrólise, enfim, na maneira geral essa tabela ela é bem comum. A gente utiliza bastante ela para poder saber os valores na hora de calcular, tá? Porque obviamente ninguém vai saber decorar todas as semi-reações e todos esses potenciais de cada uma dessas reações, tá? Bom, agora a gente vai estar falando do número de oxidação, e o número de oxidação a gente vai estar falando a respeito da ligação iônica e da ligação covalente também, porque existe diferença entre os dois, tá? Do NOx entre os dois, como é que a gente trabalha entre os dois. E quando a gente está falando de ligação iônica, o NOx vai ser o próprio número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. E a gente pode pegar como exemplo também, igual havia dito, o sal de cozinha, que é o nosso NaCl. Quando ocorre essa quebra dessa ligação iônica, o sódio ele fica com essa carga positiva e o cloro fica com essa carga negativa, tá? Logo, o NOx do sódio ele é mais 1 por ter perdido esse elétron, tudo bem, pessoal? E o cloro, por ter ganhado esse elétron do sódio, o NOx dele é menos 1. Um outro exemplo que a gente pode pegar é do Fe2O2, tá? Que é um outro tipo de ferrugem que a gente vai estar vendo também. E quando ocorre essa quebra dessa ligação, o ferro ele oxida para ferro 2+, quer dizer que ele perdeu esses 2 elétrons que ele tinha na camada de valência dele. Logo, o NOx dele é 2+, e o O2, o O2-, no caso O2 2-, ele ganha esses 2 elétrons provenientes do ferro, tá? Logo, o NOx dele é menos 2. E aí vocês me perguntam para que vocês têm que estudar isso e saber disso. Um bom exemplo é que esse tipo de conhecimento caiu numa questão da PUC de São Paulo. E a questão é a seguinte. Descobertas recentes da medicina indicam a eficiência do óxido nítrico, NO, no tratamento de determinado tipo de pneumonia, sendo facilmente oxidado pelo oxigênio e pelo NO2. Quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contém O2. Logo, a pergunta dele é a seguinte: os números de oxidação do NO e do NO2 são respectivamente
Aí ele dá as opções para você, ou seja, você tem que calcular o número de oxidação, tanto do óxido nítrico, tanto do NO2, tá? E aí como é que a gente faz isso? Você vai estar separando, teoricamente, ocorreu essa quebra de ligação, primeiramente no NO. E aí vocês perguntam como é que a gente vai estar fazendo esse cálculo. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ver, gente, é quantas moléculas tem de cada elemento. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem um nitrogênio e um oxigênio, tudo bem? Ou seja, ele quer saber o NOx do nitrogênio tanto no NO, tanto no NO2. Ou seja, a sua incógnita nessa equação vai ser o NOx do nitrogênio. E aí, como é que vocês vão montar essa equação? É 1 mol do nitrogênio vezes o X, que é o NOx do nitrogênio, que vocês querem saber, mais 1 mol do oxigênio vezes menos 2. Mas, professor, como é que eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2? Vocês vão estar mais vendo pra frente que alguns elementos da tabela periódica, o NOx deles são tabelados. Então, são bem comuns e conforme vocês vão trabalhando em questões sobre isso, vocês vão estar entendendo melhor e vocês vão estar memorizando, tá? O NOx do oxigênio, nesse caso, é menos 2, ou seja, vai ficar 1 vezes X, que é o NOx que você quer saber, mais 1 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, tudo isso igual a zero. E por que você vai colocar igual a zero? Existe uma regra usual que a gente usa para NOx, que ele fala que toda substância simples, o NOx dessa substância vai ser igual a zero, tá? Mas isso vocês vão estar entendendo melhor nos próximos slides. E aí, você resolvendo essa equação, vai ficar o quê? 1 vezes x dá x, e mais 1 vezes menos 2 dá menos 2, ou seja, fica x menos 2 é igual a zero. Você passando esse menos 2 para o outro lado da igualdade, o x vai ser igual a mais 2. Ou seja, o NOx do nitrogênio, nesse caso, é mais 2, NOx do nítrico, tá? E aí depois você vai para o NO2, tá? E você vai repetir o mesmo processo, você vai ver quantos mols de cada átomo tem. Vocês vão ver que vai ter 1 mol de nitrogênio, né, como vocês podem ver, vezes x, que é o que você quer calcular de novo, o NOx do nitrogênio, mais 2 mols de oxigênio, que vocês estão conseguindo enxergar aqui, 2 mols do oxigênio, vezes o menos 2, que é igual a zero. Lembrando que esse menos 2 é um valor tabelado do oxigênio, tudo bem, pessoal? Você resolvendo essa equação vai ficar igual a x menos 4 igual a zero. Você passando esse menos 4 para o outro lado da igualdade, vai ser x igual a mais 4, ou simplesmente 4. Logo, se vocês forem pegar e analisar, o NOx do nitrogênio no NO é mais 2, e o NOx do nitrogênio no NO2 é mais 4. Preenchendo aqui essa alternativa B. Muita gente, quando realizou esse vestibular, acabou errando um cálculo simples desse, tá, gente? Porque isso aqui é um conhecimento básico da química que vocês têm que saber. Independente para qualquer objetivo que vocês tenham na vida, vocês têm que saber disso. E muita gente, por não saber, acabou errando a questão e possivelmente possa ter perdido a aprovação, tá? Simplesmente por causa dessa questão que ele errou ali. Tudo bem, pessoal? Bom, agora a gente vai estar falando sobre NOx na ligação covalente. Diferente da ligação iônica, pessoal, a ligação covalente não é a transferência de elétrons, tudo bem? Igual aconteceu no NaCl, onde o sódio ele perdeu o elétron e passou para o cloro. Não. A ligação covalente é um compartilhamento entre os átomos, tá? Ou seja, como é que a gente vai calcular o NOx de um composto que tem uma ligação covalente que não cede os seus elétrons? Bom, basicamente é o seguinte, você vai calcular como se houvesse, teoricamente, a separação entre essas moléculas, tudo bem? Logo, na ligação covalente, quando ocorre a quebra dessa ligação, por estar compartilhando esses elétrons, o elétron vai para o átomo mais eletronegativo, tá? Um bom exemplo que a gente pode ver é o HCl. O cloro, nesse caso, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Como vocês podem ver, essa imagem que vocês estão vendo aqui, onde tem um verde e um meio amarelinho,
pelo tamanho, vocês conseguem ver que a eletronegatividade do cloro ela é maior do que a eletronegatividade do hidrogênio, tudo bem? E como é que vocês vão saber qual átomo é mais eletronegativo ou não? Bom, isso acabou gerando uma discussão ontem. Para vocês saberem qual é um átomo mais eletronegativo que o outro, só vocês pegar a tabela periódica de vocês, tá? E na tabela periódica vai ter uma relação onde ele vai mostrar como é que você vai analisar qual átomo é mais eletronegativo que o outro. Ou seja, você vai pegar os elementos da esquerda para a direita e de cima para de baixo para cima da tabela periódica, tudo bem? Ou seja, quanto mais para a direita e mais para cima, mais eletronegativo o átomo é. Tudo bem, pessoal? Então, logo, quando ocorre essa quebra dessa ligação, essa suposta quebra dessa ligação, o átomo ele vai para os elétrons vai para o átomo mais eletronegativo, que no caso do HCl, o cloro, como ele é mais eletronegativo, ele vai pegar e vai tirar esse elétron do hidrogênio e vai ficar com ele para poder completar o octeto dele, tá? Partindo dessa linha de raciocínio, a gente consegue ver que o hidrogênio, por perder o seu elétron, o NOx dele é mais 1, e o cloro, por ter pegado esse elétron, o NOx dele vai ser igual a menos 1, tá? Bom, nos íons simples, resumindo, né, o que a gente acabou de falar sobre NOx. Nos íons simples, onde a ligação é iônica, onde há essa quebra e essa transferência de elétron, o número de oxidação é exatamente o número de elétron que o átomo ganhou ou perdeu. Nos compostos moleculares, deveria, teoricamente, a carga elétrica que o átomo, ou seja, a carga elétrica, gente, é o elétron, tá? Seria a carga elétrica que o átomo iria adquirir se houvesse essa ruptura nessa ligação covalente, ficando com os elétrons mais eletronegativos. Logo, a gente pode ampliar o nosso conceito de reações de oxirredução, fazendo a seguinte relação. Oxidação é a perda dos elétrons ou aumento do número de oxidação de um elemento. Tá? Quando você vê que o NOx dele aumentou, quer dizer que ele perdeu esse elétron, ele sofreu uma oxidação. E a redução é o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação de um elemento. Ou seja, quando ele ganha um elétron, o número de oxidação dele cai. Essa relação é inversamente proporcional. Tá, gente? Bom, e aqui a gente vai estar falando sobre os NOx usuais, que são os NOx que que eu acabei falando que eles são tabelados. Existem alguns valores que são tabelados e vocês simplesmente vão acabar decorando assim de cabeça. De alguns comuns como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, enfim, são átomos bem comuns, então acaba que vocês decoram o NOx de cada um deles, tá? Bom, como havia falado, existem algumas regras em relação a esses NOx usuais. O número de oxidação de um elemento ou substância simples é zero, igual a zero. É igual aquele igual a zero na nossa equação aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo? Do NO e do NO2. Logo, quando é uma substância simples, professor, o que é uma substância simples? Ele não apresenta nenhuma carga. Por exemplo, o NOx, o NO, ele não possui nenhuma carga, seja ela positiva ou negativa em sua molécula. Ou seja, ela é uma molécula neutra. Ou seja, toda vez que for neutra, vai ser igual a zero. Tá? E aí, nas substâncias compostas, a gente vai ter os seguintes valores usuais. O número de oxidação do hidrogênio vai ser sempre mais 1. E quando é que não vai ser menos? E quando é que não vai ser mais 1 o NOx do hidrogênio? Quando tiver o hidrogênio vai estar ligado a algum metal, o que a gente chama de hidretos metálicos, tá, gente? O que seriam hidretos metálicos? Como eu acabei de falar, é o hidrogênio ligado a algum átomo metálico, como o sódio, formando o hidreto de sódio, ou cálcio, no caso do CaH2, como o dihidreto de cálcio, tá? Nesses casos dos hidretos metálicos, o NOx do hidrogênio vai ser menos 1, tá? E o número de oxidação do oxigênio é sempre menos 2, tá? Exceto em peróxidos. O que são os peróxidos? H2O2, Na2O2, enfim, se vocês pesquisar sobre os peróxidos, vocês vão ver que existem vários exemplos. Nesse caso dos peróxidos, o NOx sempre vai ser mais 1, tá? Do oxigênio. Bom,
O número de oxidação dos elementos da coluna A da classificação periódica pode ser deduzido pelo próprio número da coluna, de acordo com a tabela a seguir. O que ele quer dizer com isso? Que se vocês pegarem a tabela periódica e vocês forem analisar as famílias da tabela periódica, metais alcalinos terrosos, calcogênios, os halogênios, os gases nobres, enfim, vocês vão ver que o número de oxidação deles normalmente é igual ao número da família que eles pertencem. Os metais alcalinos, como o hidrogênio, o sódio, que estão na família 1A, geralmente vai ser mais 1. Os metais alcalinos terrosos mais 2. As famílias de transições 3A, 4A, 5A, enfim, vai ser mais 3, mais 4, mais 5. Enfim, e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Bom, e como é que a gente consegue calcular os números de oxidação? A gente pode pegar um exemplo do H3PO4 aqui, tá? O H3PO4, como é que a gente vai calcular o NOx dele? A gente quer calcular só o NOx do fósforo ali no meio. Primeira coisa que vocês vão analisar. Você não entendeu o que é substância simples? Substância simples é tudo que não tem uma carga ali no átomo. Eu vou estar explicando, só deixa eu terminar esse slide aqui, que você vai entender o que é uma substância simples e o que não é uma substância simples, tá? E aí você vai conseguir assimilar melhor o que eu estou falando. O H3PO4 é uma substância simples, porque ele não tem nenhuma carga na sua molécula. Ou seja, para a gente calcular o NOx do fósforo ali no meio, a primeira coisa que você tem que fazer é igual a zero, por ser uma substância simples. A gente sabe que o NOx do hidrogênio, nesse caso, é mais 1. Então, você vai estar multiplicando pelos 3 átomos de hidrogênio, ou seja, ficar 3 vezes mais 1. Mais X, que é o NOx que você quer saber do fósforo, por haver apenas um átomo, um átomo desse fósforo. E o 4 moléculas de hidrogênio vezes menos 2, que é o NOx dele tabelado, igual eu tinha comentado. Tudo isso igual a zero. Logo, vocês vão ver que o resultado do NOx do fósforo, nesse caso em específico, é igual a mais 5. Professor, então você quer me dizer que conforme a substância vai variando, o mesmo elemento pode mudar o seu NOx? Pode. E é por isso que é sempre importante vocês calcularem para vocês saberem os valores exatos de cada elemento, cada átomo em diferentes moléculas, tá? E aí, a Ana, né, perguntou ali o que não havia entendido o que é um composto simples, né? Que eu havia dito que não teria nenhuma carga sobre isso. Ana, esse MnO4 aqui, se você for reparar, ele tem um sinalzinho de menos aqui em cima do oxigênio. Quer dizer que esse composto ele não é simples porque ele carrega uma carga no composto, entendeu? Logo, por haver essa carga que ele está indicando aqui pelo sinal de menos, a equação não vai ser igual a zero. Por ter somente uma carga negativa aqui, um elétron aqui a mais, a equação vai ser igual a menos 1. Se fosse o maisinho aqui, seria igual a mais 1. Se fosse aqui menos 2, seria igual a menos 2. Não seria igual a zero. Ou seja, quando tiver essa carga, dependendo da carga que tiver, você não vai colocar igual a zero. Você vai colocar de acordo com a carga que está ali naquela molécula, tudo bem? Conseguiu entender? Tá. E aí, esse é um bom exemplo porque aqui você quer calcular o NOx do manganês. E aí você sabe que você tem 4 moléculas de oxigênio e o NOx desse oxigênio é igual a menos 2. Ou seja, você vai colocar 1 vezes x mais 4 vezes menos 2, que é o NOx dele, igual a menos 1, por causa dessa carga que ele está carregando ali. Tudo bem, pessoal? Por causa disso, quando você vai e isola esse x e joga esse resultado para o outro lado da igualdade, vocês vão ver que o NOx do manganês, nesse caso, vai ser igual a 7. Tá? Bom, gente, essa era a aula, tá? Eu havia comentado com o pessoal que ela só seria uma aula de nivelação, para saber se vocês acharam ela muito fácil ou muito difícil.